Olá, seja bem-vindo ao canal do Professor Badaró. Nessa série de vídeos de modelagem de requisitos, estamos estudando métodos baseados em cenários. Nesse vídeo, refinamento de um caso de uso preliminar. A descrição de interações alternativas é essencial para um completo entendimento da função a ser descrita por um caso de uso. Portanto, cada etapa no cenário primário é avaliada, fazendo as seguintes perguntas. O ator pode fazer algo diferente neste ponto? Existe a possibilidade do autor encontrar alguma condição de erro neste ponto? Aí, em caso positivo, qual que seria? Existe a possibilidade do autor encontrar algum outro tipo de comportamento neste ponto? Por exemplo, o comportamento que é acionado por algum evento fora do controle do autor? E em caso positivo, qual seria? As respostas a essas perguntas levam à criação de um conjunto de cenários secundários que fazem parte do caso de uso original, mas representam comportamento alternativo. Consideremos, por exemplo, as etapas 6 e 7 do cenário primário apresentados anteriormente. O proprietário seleciona escolher uma câmera e o 7, o sistema mostra a planta da casa. O ator pode fazer algo diferente neste ponto? A resposta é sim. Referindo-se à narrativa que flui naturalmente, o ator poderia optar por ver simultaneamente imagens em miniatura em todas as câmeras. Portanto, um cenário secundário poderia visualizar imagens miniatura para todas as câmeras. Existe a possibilidade do ator encontrar alguma condição de erro neste ponto? Qual o número de condições de erro que pode ocorrer enquanto um sistema é baseado em computadores? Neste contexto, consideramos condições de erro apenas aquelas que provavelmente não são resultados diretos da ação nas etapas 6 ou 7. Novamente, as respostas a essas perguntas é sim. Uma planta com ícones de câmera talvez jamais tenha sido configurada. Portanto, escolher uma câmera resulta em uma condição de erro. Não há, por exemplo, a condição de erro é não há nenhuma planta configurada para este imóvel. Essa condição de erro se torna um cenário secundário neste caso. Existe a possibilidade do ator encontrar algum outro tipo de comportamento neste ponto? Novamente, a resposta à pergunta é sim. Enquanto as etapas 6 e 7 ocorrem, o sistema pode encontrar uma condição de alarme. Isso resultaria no sistema exibindo uma notificação de alerta especial, tipo local, ação do sistema,
e dando ao ator uma série de opções relevantes à natureza do alerta. Como o cenário secundário pode ocorrer em qualquer momento para praticamente todas as interações, ele não fará parte do caso de uso das câmeras. Em vez disso, seria desenvolvido um caso de uso distinto, condição de alarme encontrada, e referido a partir de outros casos de uso conforme a necessidade. Essas situações são caracterizadas como exceção ou como exceções do caso de uso. Uma exceção descreve uma situação, seja ela uma condição de falha ou uma alternativa escolhida pelo ator, que faz com que o sistema exiba um comportamento um tanto diferente. Recomenda-se uma sessão de brainstorming para obter um conjunto de exceções relativamente completo para cada caso de uso. Além das 3 perguntas genéricas sugeridas anteriormente, as questões a seguir devem também ser exploradas. Existem casos em que ocorra alguma função de validação durante esse caso de uso? Isso implica em que a função de validação é chamada e poderia ocorrer uma condição de erro. Existem casos em que a função de suporte ou ator irá parar de responder apropriadamente? Por exemplo, uma ação de usuário aguarda uma resposta, porém a função que deve responder entra em uma condição de timeout. Existe a possibilidade de um fraco desempenho do sistema resultar em ações do usuário inesperadas ou impróprias? Por exemplo, uma interface baseada na web responde de forma muito lenta, fazendo que os usuários selecionem um botão de processamento várias vezes seguidas. Essas seleções entram em fila de forma inapropriada e, por fim, geram uma condição de erro. Uma lista de extensões desenvolvidas a partir das perguntas e respostas devem ser racionalizadas por meio dos seguintes critérios. Deve ser indicada uma exceção no caso de uso, se o software for capaz de detectar a condição descrita e, em seguida, tratar a condição assim que esta for detectada. Em alguns casos, uma exceção vai precipitar o desenvolvimento de outro caso de uso para tratar a condição percebida. No próximo vídeo, criação de um caso de uso formal. Te aguardo lá. Tchau.